Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro do círculo branco, repórter Justiça. Ele já me ameaçou com faca, com carro, que aquilo era abuso, que aquilo era violência. Eu cheguei até a registrar, né, ocorrência. Eu tinha uma protetiva, mas ele não respeitava e nunca aconteceu nada também assim, né, com ele. A mulher que esconde o rosto viveu por anos um relacionamento abusivo com ameaças e agressões. A vida dela parou por causa do ciúme incontrolável do ex-companheiro. Nesse tempo de relacionamento eu não trabalhei, de estudar, de fazer um curso, de me arrumar. Eu não me arrumava, assim, não passava uma maquiagem, não passava nada. Nada, assim, uma unha. Se eu fosse sair pra fazer uma unha, era uma briga, assim, absurda. Mesmo depois de denunciar o homem à polícia e ter uma medida protetiva, decidiu dar mais uma chance. Os episódios de violência continuaram. Começa com um tapa, depois é um murro, depois é ameaça de faca, depois é querendo te atropelar, daqui a pouco mata. Por isso que muita mulher... Hoje eu vejo por isso muitas mulheres morrem por conta disso. Ela sabia o risco que corria e que a história dela poderia terminar em tragédia, mas demorou para conseguir pôr um ponto final no relacionamento. É o que acontece com muitas mulheres por causa do medo, do psicológico abalado e muitas vezes os sentimentos de culpa e vergonha. Muitas vezes elas Jane vêm de Cristine de lares, de Sá, famílias psicóloga. tão desestruturadas que não conseguem entender o que é amor. Então, natural para elas é, por exemplo, ser rejeitada. Entende? Então, de alguma maneira foi rejeitada pelo pai, pela mãe, foi uma gestação indesejada, algo assim. Então, o que é comum é ser rejeitada. Quando ela vê esse cuidado, ela acha que é amor e não consegue perceber que é uma relação abusiva. A violência contra a mulher é um problema crônico e histórico no país. Um marco na legislação sobre o tema foi a Lei Maria da Penha, que tornou mais rigorosa a punição para agressores. Para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, os 18 anos da lei são um motivo para celebrar. Dias Toffoli, ministro do celebrar STF. a vitória dessa luta da Maria da Penha, que fez com que aquilo que não era visto, aquilo que era escondido, aquilo que não era olhado, aquilo que não era contabilizado, aquilo que não era dito, veio a ser dito. E isso se fez vindo da vítima, vindo de uma mulher, da força de uma mulher. E não poderia ser diferente. Isso surgiu dessa luta e isso se transformou num movimento nacional e que se espraia também para outros países, porque a Lei Maria da Penha, senhoras e senhores, meninada aqui presente, é um exemplo para o mundo também. Desde a sua promulgação, é sem dúvida Maria da Penha, ativista. um dos mais eficientes instrumentos jurídicos que pode garantir a construção e o resgate da dignidade da mulher. Não só por trazer princípios de proteção à mulher em situação de violência, mas por ser uma lei que foi elaborada e pensada como uma política pública de prevenção, proteção, empoderamento e promoção dos direitos humanos, com acesso à justiça de gênero, equidade e autonomia cidadã para todas as mulheres. No ano seguinte da lei, o Conselho Nacional de Justiça criou a Jornada de Trabalho sobre a Lei Maria da Penha, promovendo todos os anos um debate mais profundo em defesa das mulheres. Homem que bate em mulher Luiz Roberto não Barroso, é macho, presidente do STF e do é CNJ. covarde. Em segundo lugar, homem que pratica violência sexual contra a mulher é um fracassado, não um vitorioso, porque não foi capaz de conquistá-la. Nós estamos aqui para celebrar os 18 anos da Lei Maria da Penha e a luta vitoriosa dessa mulher notável que transformou o seu sofrimento num novo começo para as mulheres, num processo profundo de transformação. A violência não leva a lugar nenhum. Barroso destacou ainda que os números da violência contra a mulher são impressionantes e acendem um alerta para a urgência de medidas de proteção.
nós tivemos, em 2023, 50 mil casos de violência doméstica diária e mais de 250 mil casos reportados de violência doméstica, e provavelmente existe uma subnotificação nessa matéria. Foram cerca de 1.500 feminicídios, ou seja, mulheres que foram assassinadas por questões de gênero, normalmente pelos seus próprios companheiros e com muita frequência dentro de casa. Histórias que se repetem, Leonardo mudam Ferreira, de Brasília, endereço, BF. de personagens, mas a dinâmica é quase sempre a mesma. No começo, tudo tranquilo, calmo. De repente, as primeiras brigas, ameaças, empurrões e uma mistura de sentimentos. Ansiedade, medo, raiva, solidão. O agressor se mostra arrependido para conseguir a reconciliação e diz que vai mudar. Mas a promessa dura pouco. O começo foi muito bom. Ele era uma pessoa Paula bacana, Regina Sena, estudante. né? Ele não tinha ciúmes, ele socializava bem com todos os meus amigos, com minhas amigas, né? A gente no começo não tinha nada a reclamar dele. Foram 9 anos de relacionamento, 2 filhos, uma história que por pouco não terminou da pior forma. O primeiro sinal de violência foi o ciúme excessivo do ex-companheiro. Ele começou a reclamar das minhas roupas, coisa que ele nunca tinha reclamado. Começou. Nem era uma roupa assim curta e ele já reclamava, né? Às vezes um simples fato de eu ir no mercado já era para ele ficar com raiva. Por exemplo, a avó dele morava no mesmo lote que a gente. Eram 2 casas no mesmo lote. Eu não poderia ir na avó dele sozinha. As brigas ficaram mais frequentes, com agressões verbais e físicas, até que Paula decidiu dar um basta. O ex-companheiro não aceitou o pedido de separação e passou a persegui-la. Para onde eu ia, ele ia. Por exemplo, eu estava na academia, eu olhava para o lado, ele já estava lá. Eu ia para o mercado, quando eu via, ele já estava na esquina. Né? Ele sabia, cada lugarzinho que eu ia, ele sabia. Começou a te ameaçar? Ameaçava. Ele falava que se eu separasse dele e abrisse uma medida protetiva contra ele, ele me mataria. Em uma das discussões, Paula foi agredida com um bebê no colo. Revoltado, o ex-companheiro colocou fogo na casa que eles moravam. Essas imagens, gravadas pelo celular, mostram como o local ficou destruído. No momento que eu estava ali com os vizinhos, né, tentando acalmar a gente e ligando para a polícia, ele acessou a casa pela lateral. Só que a gente pensou que ele fosse pegar alguma coisa lá, alguma coisa dele, né, ou então fosse lá para dentro. Só que não, em questão de 2 minutos a vizinha começou a gritar fogo. Aí eu olhei assim, fogo. Aí que eu olhei que estava já o fogo passando pelas telhas da casa. O homem ficou 33 dias preso, saiu, usa tornozeleira eletrônica e é proibido de se aproximar dela por medida protetiva. Pelo celular, Paula é avisada caso ele ultrapasse o limite de aproximação. Aos 28 anos, ela só tem um sonho, a chance de recomeçar. O que eu quero no momento, né, o que é o meu sonho, é recomeçar em paz. Ter paz, poder sair sem medo. Né? O que eu falo sair é ir no mercado, numa farmácia, ir numa casa de um parente sem medo, sem estar, ele tá me seguindo, ele tá vindo atrás de mim. A minha mãe não ter que ficar recebendo o tempo inteiro mensagens dele para apoiar nós como casal, porque isso não existe mais, né? Só quero recomeçar e ter paz, só isso. No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro mostra a atuação do Poder Judiciário no cuidado e acolhimento às mulheres vítimas de violência doméstica. A gente volta já. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo, repórter Justiça. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo, repórter Justiça. Uma caminhada difícil de enfrentar. Mãe e filha de mãos dadas para encarar de cabeça erguida os traumas causados pela violência sexual. A vítima, uma criança de 9 anos. O caso aconteceu na família da Grazi, que tomou as rédeas da situação em busca de acolhimento e justiça. É uma situação que deixa Graziele você Barbosa, analista de recursos humanos. meio que descrente, né? Porque assim, quando aconteceu tudo isso, a minha preocupação, quando eu fui lá procurar essa assistência jurídica, o meu foco foi o quê? Eu acho assim, a pessoa cometeu o crime, tem que ser investigada e essa pessoa tem que ser punida. Entendeu? Nenhum crime tem que passar despercebido da lei. Grazi foi em busca de justiça por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal. Lá, foi encaminhada ao Núcleo da Mulher, que conta com atendimento específico e humanizado
a mulheres em situação de violência. Rafaela Além Ribeiro do Lides, atendimento defensora jurídico, pública do DF. O que é muito importante, muito necessário na vida dessas mulheres, é feito o acolhimento e a escuta ativa dessas mulheres. Então, às vezes, elas vão ao núcleo para resolver uma situação, mas nós escutando essas mulheres, conseguimos compreender que ela precisa de outras assistências, precisa ter outras necessidades atendidas. Então, a gente consegue fazer o encaminhamento para conseguir algum benefício, auxílio aluguel, para conseguir o dispositivo do Viva Flor, que é um dispositivo de proteção às mulheres que estão em situação de violência doméstica. É feito todo esse atendimento integral e humanizado para as mulheres em situação de violência. Foi exatamente essa situação com que a Grazi se deparou. O pedido de ajuda para resolver juridicamente o que havia acontecido com a sua família se transformou em outras medidas alternativas para a irmã, que estava sem assistência em diversas questões das quais tinha direito. Para assistência psicológica, né, direcionou aos serviços sociais, né, para ela ser assistida pelos assistentes sociais, diretamente pelo CRAS. Direcionou ela também para os serviços de saúde, né, já que ela está na situação de lactante. E aí foi direcionado esse serviço de saúde também, assistência à mulher. E também ela foi direcionada também para a vara alimentar, por conta das crianças dela também. Então foram esses serviços que foram direcionados para ela lá no dia que eu fui ouvida na Defensoria Pública. Chefe do Núcleo da Mulher, Rafaela diz que é bem comum isso acontecer, já que muitas dessas mulheres estão em situação de vulnerabilidade, não apenas econômica, como também jurídica e social. Elas realmente não sabem seus direitos, não sabem o que a gente pode pedir para elas judicialmente. E nesses momentos é muito importante, porque a gente presta toda essa orientação, todo esse atendimento jurídico, falando quais são os direitos, o que ela pode pedir em relação às crianças, o pedido de medida protetiva em relação a ela também. Então é todo um sistema de realmente proteção para a mulher que está em situação de violência. Diante do atual panorama sócio-jurídico brasileiro, muito se tem discutido a respeito das diferentes formas de como a mulher enfrenta situações de violência na sociedade. A institucional é uma delas, que acontece quando ocorre a revitimização, o tratamento inadequado ou a falta de apoio de instituições que deveriam agir em defesa da vítima. É uma exposição, é uma situação sensível. Por quê? Porque no dia que você vai na delegacia, você tem que expor toda a situação, tem que ficar recorrendo de novo, né? Falando toda vez, repetindo. Uma situação que muitas vezes, tanto para a vítima como para as pessoas que são próximas a gente, é uma situação que a gente tenta que seja feita justiça, mas ao mesmo tempo a gente tenta esquecer. É muito importante que a gente fale de violência institucional, que é aquela que o órgão, as pessoas que estão exercendo a função pública praticam no exercício dessas funções, que é não respeitar o que aquela mulher está falando, não escutar, revitimizar, perguntar, questionar. Então, assim, é muito importante que essas informações sejam divulgadas, porque existem outros sistemas de proteção para elas, porque elas podem denunciar na ouvidoria do Distrito Federal, na ouvidoria da Defensoria Pública, na Defensoria Pública, no Ministério Público. Então, existem formas delas denunciarem o que sofreram nesses órgãos que deveriam, de fato, ali está prestando atendimento de proteção e de escuta. O próprio judiciário tem trabalhado em cima dessa questão a fim de garantir um atendimento humanizado a essas mulheres, ou seja, um atendimento que envolva acolhimento, escuta ativa, empatia, cuidado e, acima de tudo, respeito com a vítima. A violência contra as mulheres no Brasil tem histórico antigo e também tem aumentado nos últimos anos. Meninas de até 14 anos são as principais vítimas de violência sexual em comparação com mulheres adultas. É o que diz o Atlas da Violência 2024, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ameaças, agressões, ofensas, feminicídio. A violência sofrida pelas mulheres reflete nos dados. Em 2023, pelo menos 8 mulheres foram vítimas de violência doméstica no país a cada 24 horas. O levantamento, feito pela Rede de Observatórios da Segurança, monitorou 8 estados brasileiros: Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo.
Para ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha, o Conselho Nacional de Justiça criou em 2015 o programa Justiça pela Paz em Casa, que conta com 3 edições de esforços concentrados por ano. Março é o mês que marca o Dia das Mulheres. Agosto foi quando a Lei Maria da Penha foi criada. E novembro, quando a ONU estabeleceu o dia 25 como Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher. Um dos braços do programa é o Maria da Penha nas escolas, que prepara os professores sobre as mais diversas questões de violência que podem acometer os alunos. Eu acho que o local Márcia de Borba, prevenção, assistente social do TJDFT. de construção de uma nova forma de lidar com a temática da violência de gênero, o ambiente escolar. Então a gente conversou um pouco sobre gênero, né, trouxe aspectos da Lei Maria da Penha e a violência contra a mulher. Eles pediram também materiais e oficinas. Então no site nosso do NJM a gente tem várias possibilidades, vários materiais que podem ser inseridos nessa questão pedagógica. Nós percebemos no dia a dia escolar situações Ruth Moranguinho de Moraes, professora, que nos trazem assim, uma suspeita de violência doméstica. Então nós muitas vezes não sabemos como agir e também é um tema muito delicado. Nós ficamos meio temerosos com os gatilhos que isso possa levantar no meio dos alunos. E eu vi com muita alegria esse momento e tenho assim grandes expectativas para os aprendizados que a gente já recebeu hoje. E é assim, nesse clima de aprendizado e confiança, que eu encerro esse bloco. E é importante para toda a comunidade. A pessoa que está ali na cozinha, o vigilante, para mim todos têm que ter acesso a esse conhecimento. Para que a escola se una em prol da paz e contra a violência. E você, fica com a gente mais um pouco. No próximo bloco, vamos mostrar histórias de mulheres que vivenciaram o medo e a incerteza e hoje inspiram outras mulheres a seguirem seu próprio caminho. É logo mais. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo, repórter Justiça. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo, repórter Justiça. Começou com os xingamentos, as palavras de... Priscila Casarim, Ina Doceira. Depois foi para as agressões físicas, que foi no empurrão, no tapa, até eu chegar a levar um soco na cara. A gente discutia por coisa Cléia boba Araújo, mesmo, jornalista. Sabe? E, num determinado momento, aconteceu a primeira agressão física. Tá vendo esse osso aqui? Benedita Pereira dos Santos, aposentada. Foi o meu esposo com ciúme de mim. Eu, com vergonha, que eu estava na casa da vizinha, né? Fiquei calada. Aí quando eu saí, aí teve que colocar gesso. O grito de socorro ecoou na internet, num projeto criado em 2020 durante a pandemia para amparar mulheres em meio à preocupação com o aumento dos casos de violência doméstica nesse período. O Justiceiras funciona como uma rede de apoio virtual e reúne mulheres voluntárias que atuam nas áreas do direito, psicologia e assistência social para acolher e prestar orientação técnica à distância a mulheres. É um projeto muito importante que Alice Carvalho, advogada e gestora do projeto Justiceiras. Sobretudo nessa comemoração dos 18 anos da Lei Maria da Penha, o nosso agosto lilás, é muito importante que a gente conscientize e dialogue para diminuir esses números enormes de feminicídio. Foram mais de 1.400 feminicídios no Brasil de 2003 para 2024, conforme o Fórum de Segurança Pública. A iniciativa foi criada pela advogada especialista em direito das mulheres, Gabriela Mansur, ex-promotora de justiça que atuou em casos emblemáticos de violência contra a mulher, como o do médium João de Deus, e uma das vozes mais atuantes sobre o tema no Brasil. Em 4 anos de projeto, o Justiceiras já atendeu mais de 17 mil vítimas no Brasil e em 27 países. Uma rede que reúne mais de 16 mil voluntárias e milhares de mulheres compartilhando a experiência de vida delas. E o que a gente pode fazer? A gente pode denunciar, ajudar, acolher, não julgar a mulher que está em situação de violência para que ela consiga romper esse ciclo.
A gente tem que resgatar a autoestima, apoiar, ajudá-la a encontrar emprego. Inclusive, a gente tem um projeto Tem Saída de recolocação de mulheres no mercado de trabalho. A Priscila mora em São Paulo e encontrou no projeto o apoio para superar a situação de violência. Hoje, ela atua como voluntária, ajudando outras mulheres a se livrarem do medo e da culpa que carregam em meio às agressões. Hoje eu atuo realmente como rede de apoio do projeto para mostrar para as mulheres que elas têm que denunciar, que elas têm que colocar a voz ativa, que elas não têm que ter medo, realmente elas têm que correr atrás para que elas possam ter uma vida mais leve, entender que não é aquilo que elas têm que viver. E hoje, através também do projeto Justiceira, hoje eu comecei uma pós-graduação focada em violência doméstica, porque meu intuito é esse, estar hoje ajudando outras mulheres a saírem desse ciclo de violência que é muito difícil, mas não é impossível. E não é mesmo. A Clélia é um exemplo. Ela usa o dom da comunicação para ajudar outras mulheres. Como nessa época das primeiras agressões eu trabalhava no rádio, eu comecei a buscar uma forma de ajudar mulheres através do meu trabalho, da minha comunicação. Então, eu comecei a falar mais sobre o tema, né? A estudar mais, a ler mais sobre a situação, sobre os dados que estavam, o que estava acontecendo, principalmente em Brasília. Viemos até Samambaia, a 30 quilômetros de Brasília, conhecer o trabalho que a Cláudia desenvolve há 20 anos, quando fundou o Instituto Social do Distrito Federal, uma entidade filantrópica. Cláudia, o que vocês fazem aqui? Amanda, nós salvamos vidas, principalmente de mulheres. Porque a gente não pode mais permitir que nossas mulheres Cláudia Regina Carvalho, sofram, além daquilo que já sofreram. Então a gente faz o acolhimento, chama a mulher, orienta, né, ouve e encaminha ela de uma forma que a gente possa garantir o atendimento dela. Nenhuma mulher, nenhuma grávida, nenhuma criança ou adolescente entra aqui, faz um pedido para nós, apresenta uma demanda sem ter a resposta positiva. E o trabalho é todo voltado para mulheres, né? A violência ela já inicia aí, né? Na humilhação, na injúria, na difamação. E aí ela vai aumentando aí a sua gravidade até o feminicídio. E é isso que a gente não suporta mais ouvir mais um caso de feminicídio. No Distrito Federal tá muito extremo esses casos, né? Esses números, e a gente precisa combater isso. Então a gente acredita que o nosso projeto vem de contra essa violência que acontece no Distrito Federal, no nosso país. E são muitos projetos. Nos encontros semanais oferecidos a 100 mulheres em situação de vulnerabilidade social, elas aprendem sobre empreendedorismo feminino, participam de oficinas, rodas de conversa e aprendem sobre a importância do cuidado feminino. O Jardim das Margaridas ele foi pensado no sentido da gente propor a essa mulher um espaço no qual ela possa falar sobre essas violências que ela vem sofrendo, ela possa falar sobre as vulnerabilidades que ela tem nesse momento enquanto mulher, mas para além disso, a gente possa oferecer a ela uma questão de acolhimento, de orientação, de informação e de promoção e prevenção em relação à questão das violências que ela vem sofrendo. É a chamada sororidade, uma palavra bonita do latim soror, que significa irmã. Na prática, a sororidade é a união e a ação entre mulheres para buscar o fim de desigualdades e opressões históricas, para que todas possam alcançar o seu potencial máximo. O nome carrega o simbolismo da flor, que representa a diversidade de cores, com a coragem e a resiliência de quem se refaz a cada dia. Elas são vermelhas, azuis, amarelas, violetas, rosas, vermelhas, mas elas se refazem a cada manhã. E aí, fazendo uma analogia à questão do feminino, nós nos refazemos a cada situação que nós passamos, né? A cada momento, a cada fase de vida que nós vamos passando, nós nos refazemos. E acho que o primordial também é que as margaridas elas podem florescer em qualquer espaço. Qualquer lugar que elas forem plantadas, elas vão florescer. Pode ser um jardim lindo, mas pode ser um espaço no qual você acredita que ele não vai florescer e ela vai florescer. Aqui que eu vim enxergar o que era uma violência, vim aprender o que era uma violência. Aqui que eu fiz amigos, amigas, né? São pessoas de dentro do meu coração, pessoas especiais para mim. E não teria um lugar melhor para mim se não fosse esse lugar. Margarida!
O Repórter Justiça fica por aqui. Já segue a gente no Instagram? Anota aí, @Rádio e TV Justiça. No YouTube, o canal é o mesmo. E se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima. Créditos finais. Produção Judite Aragão, assistente de produção Ana Rita Almeida. Reportagem Leonardo Ferreira, Marta Gregório e Amanda Estafá. Edição do texto Leonardo Ferreira, edição pós-produção Thiago Alves. Cabelo e maquiagem Helena Bento. Cinegrafia Lázaro Filho e Léo Góes. Assistência técnica Cláudio Ponte, Thiago Mesquita. Videografia Lucas Martins. Núcleo de programação Rosa Vaz, técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávio Solimar. Gerência de serviços e infraestrutura Célio Ramos. Gerência da gestão de conteúdo Viviane Anaga. Coordenadoria de gestão da TV e Rádio Justiça Denilson Morales. Secretaria de Comunicação Social Mariana Oliveira.